com os irmãos. Então vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, lá na Epístola de João, na primeira Epístola de João, no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 14. Os irmãos já foram acolhidos no início do culto, mas eu quero aqui, mais uma vez, ratificar quanto é bom encontrar os irmãos aqui nessa noite para cultuarmos ao Senhor, tá bom? Todos são sempre muito bem-vindos, né? E é muito bom, e é uma alegria muito grande no nosso coração quando temos essa oportunidade, né? E aí eu estendo também o acolhimento aos irmãos que nos acompanham ali pela transmissão, né? Podem nos acompanhar por meio da instrumentalidade da tecnologia também, né? Ficamos felizes de saber que os irmãos estão conosco. É a Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 14. Vamos ler juntos a palavra de Deus nessa noite, são apenas 3 versículos. O texto diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém. Ore comigo mais uma vez nesse instante. Querido Deus, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, a Deus, por estarmos nesse ambiente tão especial que é o culto ao Senhor. Nós agradecemos porque temos a oportunidade, ó Deus, de adentrar nessas portas como adoradores, ó Pai, como pessoas que são chamadas, ó Deus, em o nome de Jesus e que são consagradas, ó Deus, pelo sangue de Jesus. Temos, ó Deus, esse grande privilégio, ó Pai. E agora, Deus, depois de passar por momentos maravilhosos, ó Deus, nesse culto de oração, de louvor, ó Pai, de retrospectiva da EBF, nós queremos suplicar, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos visite mais uma vez, agora nesse momento da exposição do texto. Senhor, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. O texto é a Tua voz nos nossos corações. Portanto, não deixa que nada nos atrapalhe nesse momento, ó Pai. Nós queremos estar com o coração aberto para acolhermos, ó Deus, a Tua palavra. Para que a Tua palavra, ó Deus, faça morada no nosso coração. Transforme, ó Deus, nosso coração, transforme a nossa mente, transforme, ó Deus, a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Não deixe que os nossos pecados sejam impedimentos, ó Deus, para que a Tua palavra, ó Deus, penetre no nosso coração, mas que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, João está aqui mencionando a própria comunidade cristã. Nós vimos, meus irmãos, no texto que vários grupos dentro da igreja, eles serão mencionados aqui pelo apóstolo. Ele começa ali com os pais, né? E nós entendemos que os pais são pessoas mais maduras, são aquelas que estão há um bom tempo no Evangelho. Tem uma caminhada já longa no Evangelho. Então, são aquelas pessoas ali que são mais maduras, são os cristãos mais maduros, né? E aí, mas ele também vai fazer a menção aqui da juventude. E aí os estudiosos desse texto vai falar que dentro da juventude tem 2 grupos, né? Existem jovens que são mais amadurecidos, que estão começando a sua carreira cristã, e existem aqueles jovens que são mais novos, né? E que estão ainda engatinhando ali na fé cristã. Ele ainda vai falar, meus irmãos, de um determinado grupo ali, e aí a expressão filhinhos, né, remete a esse grupo, que é um grupo de cristãos que estão iniciando os primeiros passos ali
da vida cristã. Seriam os cristãos imaturos, né? Aqueles que são considerados pequenos na fé porque adentraram no corpo e ainda estão caminhando. Então, João faz a citação desses 3 grupos aqui. Praticamente, ele faz menção da composição da comunidade cristã que estava sobre a sua responsabilidade, tá? João, ele tem uma linguagem toda própria. Nós percebemos isso no Evangelho, percebemos isso também nas suas epístolas. Quando fazemos uma leitura dos textos de João, percebemos a sua linguagem antagônica. O que seria isso, pastor? João fala do celeste contrapondo com o terreno. João fala do material contrapondo com o espiritual, né? João fala do alimento físico contrapondo o alimento espiritual. Então, ele utiliza dessa linguagem antagônica em seu discurso. Uma das coisas que João faz muito referência é a questão do mundo, né? E o mundo, ele contrapõe contra o reino de Deus. O reino de Deus vem de Deus. O mundo não. O mundo ele é o quê? O mundo ele é corrompido. O mundo ele não gosta das coisas de Deus. Então, há essa contraposição, né? E um dos autores que vai trabalhar muito isso, escrevendo um livro que vai ser um clássico da literatura cristã, é Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, que escreve um livro chamado Cidade de Deus. A cidade de Deus lá é por causa do livro, tá? E aí ele vai falar sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus é a cidade celestial, que vem do Senhor. Essa é perfeita. Essa é gloriosa. Essa não tem nenhum defeito. Contrapondo a cidade de Deus, existe a cidade dos homens. Que é o quê? Que é corrompida, cheia de pecado e não tem nenhum interesse na pessoa de Deus. Cidade de Deus e cidade dos homens. João utiliza muito essa linguagem, meus irmãos, para falar de uma guerra espiritual. De uma guerra espiritual que se impõe sobre a igreja. Nos versículos posteriores ele vai falar assim, olha, não ameis o mundo e nem nas coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o que acontece? O amor do Pai não está nele. Então o cristão não pode amar o mundo. O cristão não pode se sentir atraído pelo mundo. É claro que o mundo aqui em João, meus irmãos, não é um mundo geográfico como nós conhecemos. Então quer dizer, pastor, que eu não posso ir à praia. Que João está falando que eu não posso gostar do mundo, então não posso ir à praia. Então quer dizer, pastor, que eu não posso fazer uma trilha. Que João está falando que a gente não tem que amar o mundo, nem as coisas do mundo. Não, irmãos, mundo aqui, como eu falei, para João, é o sistema corrupto que não ama a Deus. E que faz coisas que não agradam a Deus. A esse mundo eu e você não podemos amar. Por quê? Porque se nós o amarmos, o amor do Pai não está em nós. E aí, quando ele cita esses 3 grupos que compõem a igreja, meus irmãos, ele está justamente tentando advertir a igreja sobre essas artimanhas que o mundo vai utilizar para cativar homens, para cativar mulheres, para cativar crianças e para cativar jovens. Para cativar os jovens. Por isso, os jovens, juntamente com toda a igreja, eles devem vigiar. E aí, aproveitando hoje, então, que nós estamos falando sobre a juventude em virtude da questão do Dia Nacional do Adolescente, eu quero falar aqui do jovem como da força do jovem dentro da comunidade cristã. Né? E a primeira observação que eu vou fazer, irmãos, é o fato de João citar os jovens aqui como parte constituinte do ministério. Como parte constituinte do ministério. Às vezes, alguns
alguns líderes não estão atentos a essa realidade e a essa questão, né? Que a igreja é composta de homens, mulheres, jovens e crianças. Nós estivemos aqui algum tempo atrás as palestras do Grupo Acordarte, que nos despertou para olharmos de maneira diferente para a criança dentro da igreja. Por quê? Porque a criança dentro da igreja compõe o ministério cristão. Ela faz parte do ministério, ela faz parte da igreja. Assim também como os adolescentes compõem o ministério cristão. Nós estávamos orando aqui pela manhã pelos nossos adolescentes e nós verdadeiramente agradecemos a Deus pela vida deles, porque falamos e mencionamos que eles estavam aqui na EBF, trabalhando a EBF toda. Mencionamos também que os nossos adolescentes participam de evangelismo, participam de oração, participam de estudo, estão aqui no culto porque eles são parte constituinte desse ministério, irmãos. E o fato de João citá-los nesses grupos que compõem a igreja demonstra para mim e para você o quanto eles são importantes no trabalho e o quanto eles são importantes na seara do Senhor. Por que isso é importante mencionar, irmãos? Porque às vezes algumas pessoas não reconhecem o jovem e não reconhecem o adolescente como alguém que pode ser utilizado nas mãos de Deus para glorificar a Deus e para fazer a obra de Deus. Eu quero lembrar aqui, e eu sempre lembro, e eu sempre menciono, porque eu acho assim impactante demais. De todos os chamados proféticos, eu acho o chamado de Jeremias impactante demais, gente. Porque Jeremias foi chamado com 13 anos. E aí Jeremias falou assim, vou ser profeta com 13 anos. O interessante é a gente observar que Jeremias, ele tinha uma linhagem sacerdotal. Isso significa, meus irmãos, que Jeremias tinha uma vida espiritual. Ele tinha uma conexão com Deus e ele estava sendo treinado para ser sacerdote. E é interessante como Deus muda o rumo da vida dele. E ele assume um ministério que ele nem pensava em assumir, uma atividade que ele nem cogitava imaginar, mas Deus o chama na sua adolescência para assumir aquela responsabilidade tão grande diante da nação de Israel. E agora Deus está chamando o adolescente para ser profeta. Jeremias não assumiria o sacerdócio com 13 anos. Não era a idade para assumir o sacerdócio. Ele ainda precisava passar e completar o seu treinamento. E quando o pai dele fosse afastado, ele assumiria o seu sacerdócio. Talvez lá, para mais de 20 anos, ou de repente 30 anos, Jeremias assumiria o sacerdócio. Mas Deus tinha outros propósitos e outros planos na vida dele. Com 13 anos, vai lá, olha, Jeremias, quando estava no ventre da tua mãe, eu já tinha consagrado você, Jeremias. Mas, Senhor, como é que eu vou falar? O que eu vou fazer? Não, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, Jeremias. E você vai... E Jeremias tentou dar uma escapada ali, né? Jeremias tentou dar uma escapada, mas não teve como. Foi um chamado tremendo na vida dele. E ele assumiu o chamado profético com 13 anos. E agora nós temos, no livro de Jeremias, um adolescente indo lá no sacerdote, indo lá no rei, dizendo que eles tinham que se arrepender, porque essa era a palavra que Deus tinha colocado na boca dele. Mas muitas vezes, nossos jovens, nós olhamos para os nossos jovens e não damos credibilidade a eles. Nós olhamos para os adolescentes, de maneira geral, e não damos credibilidade a eles. Como se eles não pudessem ser instrumentos de Deus para nós ou para outros. Porque Deus, ele usa quem ele quer e da maneira que quer e da forma que ele quer. O ser usado por Deus e o ser instrumento por Deus não é algo que eu posso manipular como um pastor ou qualquer um possa manipular na igreja. Não. Mas nós devemos sim orar e ver o potencial dos nossos jovens
para que Deus use os nossos jovens como instrumentos de Deus para os seus colegas, seus amigos, dentro da sua casa, dentro da sua família. Porque os nossos adolescentes e os nossos jovens são chamados por Deus, como Jeremias também foi chamado por Deus. Então, os jovens compõem o ministério da igreja, comunidade cristã. É preciso ter jovem. É preciso ter jovem. Mas é preciso que o jovem também entenda, da parte do jovem, que ele também entenda que ele é parte constituinte desse ministério. Então, ele precisa se envolver nas atividades da igreja. Irmãos, quanto a isso, nós não temos nenhuma dificuldade, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos nenhuma dificuldade, né? Mas, às vezes, a gente passa aí por algumas comunidades em que é difícil o jovem se enganjar no serviço do Senhor. Difícil. É difícil mesmo, porque o jovem ele é atraído e é seduzido por muitas coisas que existem no mundo e ele não tem, às vezes, a maturidade cristã que alguém que já está na carreira cristã há muito tempo tem. E, às vezes, ele se deslumbra e não se insere, não insere a si mesmo nas coisas de Deus, na comunhão com Deus, né? No serviço e nas atividades da igreja. E servir ao Senhor, meus irmãos, não é apenas nesse momento litúrgico que nós estamos aqui. Nós somos chamados para um trabalho que vai além desse trabalho litúrgico. O culto é um serviço para Deus. E quando cultuamos, nós o servimos. Mas o nosso serviço, o serviço cristão, o serviço que o jovem, que o adolescente, que a criança, que o homem, que a mulher é chamado para fazer na comunidade cristã, vai além do serviço litúrgico. Nós poderíamos falar aqui de vários momentos no texto em que nos é apresentado atividades que são necessárias fazer porque Deus nos chama a fazê-las. Mas muitas vezes também o jovem não se interessa pelas coisas que são do Senhor. Talvez em determinados momentos a credibilidade do jovem está assim porque é preciso um engajamento maior, mas nós não temos esse problema. Porque os nossos jovens são parte constituinte desse ministério aqui e têm trabalhado para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. A força dos jovens, o texto vai falar, né? Jovens, eu vos escrevo, no versículo 13, porque tendes vencido o maligno. Porém, no versículo, na continuidade do versículo, nós vamos perceber da onde vem a força dos jovens. Se os jovens têm vencido o maligno, né? Se eles têm vencido ali o inimigo, o maligno aqui, meus irmãos, é de fato Satanás, que é o inimigo da igreja. E nós vemos nos textos bíblicos, nas cartas dos apóstolos, que a igreja era constantemente atacada, né? Que a igreja era constantemente alvo de artimanhas, que a igreja passava e enfrentava inúmeras dificuldades em contextos de perseguição. A igreja era perseguida. Quando se ouvia falar no nome de Jesus, as pessoas iam lá e apedrejavam os cristãos que falavam em nome de Jesus. A igreja não estava tendo liberdade para se reunir. A igreja estava sofrendo inúmeras perseguições de inúmeros lados. E João entende, meus irmãos, que essas perseguições, João entende que essas atuações, elas fazem parte da estratégia de alguém que é inimigo da igreja. Satanás é o inimigo da igreja, né? Está circulando em vários vídeos da rede social pessoas com dificuldade de pregar o evangelho em determinados lugares.
Os irmãos, prestem atenção nisso, né? Eu estava vendo um vídeo de um pregador em Londres. E ele estava pregando o evangelho lá e ele foi preso por pregar o evangelho naquele local. Porque a polícia havia alegado que ele estava incomodando as pessoas que passavam ali. Sendo que o pregador, ele, muito bem colocado, ele fala assim, olha, eu não estou atrapalhando as pessoas aqui. Porque tinha um grupo de 5 pessoas ouvindo. As pessoas que estão aqui perto de mim me ouvindo são as pessoas que estão interessadas em ouvir. Quem não está interessado em ouvir não está aqui, está passando para lá e para cá e para lá e para cá. Então, você está alegando que eu estou incomodando essas pessoas que estão interessadas naquilo que eu estou ouvindo? Eu não estou ferindo a liberdade de ninguém. A liberdade das pessoas não estão sendo feridas, as pessoas estão passando. Tem gente que nem me enxerga aqui. Agora, o Senhor está ferindo a liberdade que essas pessoas têm de me ouvir. Aí, meus irmãos, né? Ele foi acusado de desacato, porque ele falou isso para o policial e ele foi preso. E assim a igreja é perseguida desde que ela existe. Existe uma batalha espiritual, irmãos. Existe uma luta. Existe uma batalha e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que muitas coisas que acontecem na jornada da igreja, na caminhada da igreja, ela tem uma perspectiva espiritual de alguém que age realmente para que a igreja não fale, para que a igreja não pregue, para que a igreja não caminhe, para que a igreja não testifique, para que a igreja não fale desse nome e desse amor maravilhoso que é o nome de Jesus. Desse evangelho tão lindo que diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né, irmãos? Nós estávamos mortinhos da Silva, se eu posso usar essa expressão popular. Estávamos mortinhos da Silva. E aí nós conhecemos o amor maravilhoso do nosso Deus, né? E o que o amor maravilhoso do nosso Deus fez por nós? Isso é que é história linda, irmãos. O amor de Deus nos resgatou, mesmo não merecendo. Conhecemos a graça maravilhosa de Deus. E Deus perdoou os nossos pecados e nos reconciliou com Ele. E hoje temos paz com Deus e vivemos com Deus e temos comunhão com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho que nós falamos e que nós anunciamos. Agora imagine Satanás diante dessa mensagem maravilhosa, da mensagem que afirma e testifica que Cristo resgata, cura e liberta. É claro, irmãos, que ele não vai querer que isso seja pregado. É claro que ele vai utilizar de artimanhas contra a igreja, de estratégias contra a igreja. A igreja, meus irmãos de Deus, está inserida num campo de batalha espiritual. É de fato uma luta e os jovens estão inseridos nessa luta porque são parte constituinte do reino de Deus. Então, eles estão nessa batalha espiritual. Jovens, adolescentes e todos que compõem a igreja. E a nossa luta não é contra a carne e nem contra... Porque às vezes a gente quer lutar com as pessoas, né? A gente quer lutar com o outro. Porque a gente acha que o outro é que está agindo daquela forma. Mas às vezes é um inimigo que usa o outro. Mas nossa luta não é contra a carne. Nossa luta é espiritual. É uma batalha espiritual, irmãos. E aqui o texto vai falar, olha, eu vos escrevo, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Os jovens são vitoriosos, irmãos. Os jovens são vitoriosos. O texto vai falar que os jovens, eles são vitoriosos. Eles estão combatendo o inimigo, estão combatendo o maligno e eles estão vencendo o maligno. Eles são fortes ao ponto de vencer o maligno, né? E da onde vem essa força, irmãos? Da onde vem a força da juventude?
A força da juventude, meus irmãos, vem da onde segundo o texto? A força da juventude vem da onde segundo o texto? Olha a expressão do texto aí. Da onde vem a força do jovem? Versículo 14. Da onde vem a força do jovem? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Isso significa, meus irmãos, que o texto está mencionando uma força não física. Embora eu e você sejamos, pensemos que a força aqui mencionada seja uma força física, mas não é uma força física mencionada, irmãos. Não é. Principalmente quando nós olhamos os jovens de hoje e a juventude de hoje, né? O adolescente dorme até meio-dia, irmãos. Força física não é o quê? Né? Tem jovem aí que não caminha às vezes direito, né? Faz as coisas direito e já cansa rapidinho, né? Tem jovem que já cansa rapidinho. Faz uma atividade física, já cansa rapidinho, né? Mutirão na igreja, vamos chamar os jovens. Opa, mutirão na igreja, vamos chamar os jovens, né? Não é o caso dos jovens aqui, irmãos. Não é dos nossos jovens, nem dos nossos adolescentes. Mas mutirão na igreja, vamos chamar os jovens. O meu cunhado uma vez estava fazendo uma obra lá na casa dele e o sobrinho estava ajudando, o filho estava ajudando, né? Que veio aqui, naquele dia que a família veio aqui visitar, ele veio aqui também. Hoje é jovem, pai de família, né? E aí ele estava lá ajudando o avô. Aí o avô sentiu falta dele, rapaz. Não é? Ele foi no banheiro, tá demorando a beça, rapaz. Aí meu Deus, meia hora no banheiro. Vou lá ver o que ele tá fazendo. Ele tá deitado no chão com o ventilador em cima dele. Tá deitado no chão com o ventilador em cima dele. Meu Deus, com 17 anos, gente, o avô riu muito dele, né? O texto não menciona força física, irmãos. O texto menciona força espiritual. E a força espiritual advém da onde? Advém da palavra de Deus. Isso aqui é para o jovem, isso é para o adolescente, isso é para o homem, para a mulher cristão, isso é para o idoso cristão, isso é para todos aqueles que compõem a comunidade cristã. A força espiritual do cristão advém da palavra de Deus e da comunhão que ele tem com Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é um instrumento de comunhão com Deus. Ela revigora o crente, ela fortalece o crente. Ela anima o crente, ela torna o crente mais maduro. As adversidades da vida vêm e ela sustenta o crente diante dessas adversidades. Romanos capítulo 14, há uma expressão ali delicada, porque o texto vai falar sobre o fraco na fé. E aí os autores e teólogos reformados, quando analisam esse texto e essa expressão, vão falar que o fraco na fé, ou em algumas expressões bíblicas, o débil na fé, é aquele que não conhece a palavra de Deus. Aquele que não conhece a palavra de Deus, esse é fraco na fé. Esse é fraco na fé. A dor vem, porque a dor, meus irmãos, depois da queda de Adão, é parte constituinte da vida humana. O texto vai falar, a promessa de Deus para você e para mim, a promessa escatológica, é que quando estivermos no céu, Ele enxugará o quê? Toda lágrima, mas você vai chorar aqui. Você vai sentir dor. Você vai passar por perda de familiares. Você vai ficar doente. Conforme a idade avança, alguns problemas já começam no corpo físico. Isso é inevitável.
A força do crente vem da palavra de Deus. Quando não temos um contato com a palavra de Deus, todas essas circunstâncias da vida humana, quando ela nos alcança, o desespero também alcança o nosso coração. Mas quando conhecemos a Deus e quando conhecemos a sua palavra, nós somos chamados, meus irmãos, a entregar o nosso caminho a Ele. E quando entregamos o nosso caminho a Ele, e quando confiamos em Deus e confiamos na palavra de Deus, aí a vida fica um pouco mais leve, né? Inevitavelmente a vida fica um pouco mais leve. Então, todo cristão que não se envolve com o texto da palavra de Deus não tem sua fé revigorada, não tem a sua fé fortalecida, não tem a sua fé amadurecida e vai cair diante das artimanhas de Satanás e não vai ter força para lutar nessa batalha espiritual. O texto, irmãos, bíblico é essencial para a santidade de vida. Não há santidade de vida sem o texto. Não há santidade de vida sem a palavra de Deus. Não há vida cristã coerente com Deus sem a sua palavra. Conhecer a palavra, entendê-la, vivê-la, é essencial para que nós tenhamos força para quê? Para resistir ao maligno. E aqui os jovens da igreja de João são jovens leitores da palavra de Deus, conhecedores da palavra de Deus. Uma vez eu passei por uma igreja que tinha um estudo de jovens no sábado. E aquilo estava ganhando uma proporção tão grande que chegou um momento que eu tinha 40 jovens num sábado à noite. Olha só, 40 jovens num sábado à noite, orando e estudando o texto bíblico. Orando e estudando o texto bíblico. Mas eu fui surpreendido por uma liderança que me chamou, pastor, isso aí tá dando problema na igreja, né, pastor? É mesmo, irmão? É mesmo, irmãos? O que está dando problema na igreja, irmãos? 40 jovens orar e ler o texto bíblico? É isso que está dando problema na igreja. Vocês queriam esses jovens aonde? Em outros lugares? Não é melhor que eles estejam aqui na igreja, orando e estudando o texto bíblico? Enfim, irmãos, eu tive que parar com o trabalho jovem. Porque os presbíteros falaram que a gente estava incomodando lá. E aí eu procurei uma outra igreja, que não era nem presbiteriana, e perguntei ao pastor se eu poderia congregar aqueles jovens ali. Porque minha igreja não tinha deixado eu ficar com os jovens lá, sábado à noite, orando e estudando a Bíblia, porque estava incomodando. Estava incomodando Satanás. Satanás estava incomodando, sim. Estava incomodando o diabo. Porque toda vez, meus irmãos, que nós vemos o cristão fortalecido na palavra de Deus, maduro na palavra de Deus, ele possui força para resistir ao maligno. Ele possui força para adentrar nessa batalha espiritual que existe. A força do jovem, a força espiritual do jovem, vem da palavra de Deus. A palavra de Deus permanece em vós. A palavra de Deus está em vós. A palavra de Deus permanece em vós. Não são leitores descomprometidos com o texto, os leitores de João. Os leitores de João são leitores aplicados à palavra. Eles leem a palavra e meditam na palavra, e a palavra de Deus faz o quê? Permanece, a palavra de Deus está em vocês. Eles não conhecem apenas a palavra e vivem determinados momentos, circunstâncias,
algum texto ali ou não. Não, a palavra permanece neles. A palavra está neles, a palavra está no coração, a palavra está na mente. Por isso eles vencem o maligno. Você quer vencer Satanás? Que a palavra de Deus permaneça em você então. Em mim, em nós. E aí nós teremos força para, né, participar dessa batalha espiritual aí. É assim que os jovens envolvidos na batalha vencem o maligno. A vitória vem justamente da palavra de Deus que permanece neles. Os jovens são vitoriosos, como o texto aqui vai mencionar, que eles são vitoriosos. Eles são vitoriosos diante do inimigo espiritual da igreja, porque a palavra de Deus permanece em seus corações. Então, a força do jovem na comunidade cristã advém da palavra de Deus, do amor à palavra, do envolvimento com a palavra, da aplicação da palavra nas suas vidas. Mas não apenas no jovem, não. A nossa vitória diante de Satanás virá quando a palavra de Deus permanecer em nós e permanecer no nosso coração. Algumas aplicações rapidamente aqui para a gente encerrar, irmãos. Os jovens são parte constituinte da igreja. Eles fazem parte do ministério. E a liderança precisa entender isso. Imagine só, meus irmãos, você está numa igreja onde 40 jovens se reúnem num sábado à noite, né, para ler a palavra, para orar sobre a orientação ali do pastor, tá? Sobre a orientação do pastor. E uma liderança da igreja chegar e falar: olha, vocês não podem se reunir aqui. Não tem como reunir aqui, pastor. Eles estão atrapalhando a igreja. É não enxergar o jovem como pai do ministério, gente. E o jovem faz parte do ministério dentro da igreja, né? E o jovem é jovem, é preciso ter uma paciência com o jovem. Porque nós que somos jovens, às vezes as pessoas querem que nós, jovens, nos comportemos como idosos. Não dá isso. Nós, jovens, não vamos fazer isso, né? Nós, jovens, não tem como. Então é preciso ter um pouco de paciência com os jovens. Eles são parte constituinte do ministério, né? Assim como nós aprendemos nos estudos que nós tivemos aqui, com Acordar-te, às vezes a gente quer que a criança se comporte como adulto, e isso não vai acontecer. É necessário que o adulto instrua, tenha paciência para instruir e ensinar a criança. E às vezes o jovem também precisa ser instruído, precisa ser ensinado. Em contrapartida, meus irmãos, o jovem precisa entender que ele está debaixo de uma liderança. Então, ele precisa seguir a orientação dessa liderança. Ele não pode ser rebelde diante dessa liderança. Essa é a vontade de Deus também para o jovem dentro da igreja. Reconhecer que a liderança é parte do corpo de Cristo e a liderança é instrumento de Deus na vida dele, né? Nós podemos aprender com aqueles que são mais maduros na fé, com aqueles que são mais maduros dentro da igreja. É preciso que o jovem entenda que ele está numa jornada e que aquele que está à frente dele tem muita coisa para ensinar. Muita coisa para ensinar, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 20 e uma de 12. E eu faço devocional lá, né? E aí, às vezes, né? Ensinar, né? O pai tem que ensinar, né? Mas parece que elas sabem mais do que eu, porque não quer ouvir. Entendeu? Quer ouvir. É como instrumentos de Deus, muitas vezes, para nos ensinar e nos orientar. Então, eu sendo jovem, eu entendo isso. Eu sendo jovem, eu sei disso, eu entendo isso. E às vezes é necessário uma orientação de alguém mais maduro na igreja. Meus irmãos, a força citada no texto é força espiritual.
tá? A força mencionada aqui no texto é força espiritual. O jovem ou qualquer pessoa que faça parte do ministério da igreja precisa entender que para batalhar contra Satanás, ele precisa ser forte, o quê? Espiritualmente, né? Precisa ser forte espiritualmente. Uma vez meu cunhado falou que se alguém manifestasse demônio perto dele, ele ia ia expulsar o demônio no soco. Né? Não, a gente não vai fazer isso, irmãos. Por quê? Porque é uma guerra espiritual, gente. E a força que nós precisamos ter para vencer o inimigo é uma força espiritual. E a força espiritual, meus irmãos, vem da onde? Segundo o texto, da palavra de Deus. Ela vem da palavra de Deus. A força espiritual vem da palavra de Deus. Da palavra de Deus que precisa permanecer em nós. Somente a palavra de Deus permanecendo em nós é que nós seremos vitoriosos. Não podemos ser ouvintes descomprometidos com o texto, como disse Tiago. Né? Tiago disse que tem gente que ouve a palavra e não pratica. Ou seja, ouve por ouvir. Né? Mas o crente, ele não ouve o texto por ouvir. Ele ouve o texto e ele retém o texto. O texto permanece nele. Permanece no seu coração, permanece na sua mente. E aí ele tem força espiritual para adentrar nessa batalha espiritual em que a igreja está inserida. É claro, meus irmãos, que como uma igreja comprometida com a palavra, nós entendemos que essa guerra espiritual ela não pode ser... ela tem que ser entendida. Você precisa entender essa guerra espiritual. Eu, numa pregação, mencionei aqui, né? Eu estava assistindo um culto numa determinada igreja e os dirigentes falaram assim, agora pega a cabeça do diabo e corta a cabeça do diabo. Vai lá, pega a cabeça do diabo e corta a cabeça dele. Sabe? Assim, uma loucura. Uma loucura, porque abaixo da Trindade Santa, o ser mais poderoso que existe é quem? É ele mesmo. Pode falar que é ele, porque é ele mesmo. Você não vai cometer nenhum erro teológico, não. É ele mesmo. Abaixo da Trindade Santa, Satanás é o ser que de mais poder existe. Miguel, lá em Judas, falou assim, olha, que o Senhor te repreenda. Miguel não quis entrar em conflito direto, mas ele falou assim, olha, que o Senhor te repreenda. Então, como é que alguém pode chegar e cortar a cabeça de Satanás? Preciso entender essa batalha espiritual. Mas é preciso entender também que ele age, que ele tem estratégias e que o objetivo dele é afastar você da palavra e da presença de Deus. E se você não vigiar, ele consegue fazer isso. Afastar você de Deus e afastar você da palavra. A força do jovem, então, dentro da igreja, ela vem da palavra de Deus. Jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vocês. Crentes em Cristo Jesus, nós somos fortes quando a palavra de Deus permanece em nós. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a caminhar nessa jornada cristã, crendo na palavra, acolhendo a palavra e vivendo a palavra, porque é da palavra que advém nossa força espiritual. Que Deus assim nos abençoe, que Deus abençoe, né, nossos adolescentes, nossos jovens, em nome de Jesus. Nós ainda temos tempo para cantarmos mais uma vez, então vou chamar